Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos para o nosso 26º dia dos nossos 40 dias de jejum e oração. E nós temos como título hoje: a Bíblia nos ajuda a ter intimidade com o Espírito Santo. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 9 diz que vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Da mesma forma que precisamos crescer na intimidade e no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus, precisamos também crescer no mesmo relacionamento com o Espírito Santo. Quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, recebemos também o Espírito Santo. Mas muitas vezes não temos um relacionamento com Ele. Não podemos ficar apenas na comunhão através da oração, mas também temos que conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. Por meio do estudo e meditação da Palavra de Deus, conhecemos mais e mais o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e faz uma grande obra em nós e através de nós. Portanto, quando mais estudamos sobre Ele na palavra, muito mais daremos liberdade para Ele trabalhar em nós. E hoje nós vamos conhecer algumas das realizações do Espírito Santo. A primeira delas é que Ele nos ajuda a sermos semelhantes a Cristo. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo nos dá o fruto que, se analisarmos bem, veremos que é a própria vida de Cristo. A segunda é que Ele nos ajuda a sermos efetivos em nosso testemunhar. E lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 4 ao 5 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Deus espera que façamos novos discípulos. Para isso, precisamos de poder, ousadia, autoridade, sabedoria, discernimento, e é o Espírito Santo que nos dá. Terceiro, guia-nos à verdade. E lá em João, capítulo 16, versículo 13, diz que quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. No mundo em que vivemos, com tanta maldade, pecado e falta de temor de Deus, precisamos de uma direção clara do Espírito Santo para não sermos enganados. O Senhor Jesus, quando deu a promessa da vinda do Espírito Santo, afirmou que Ele nos guiará a toda a verdade. Quarto, ajuda-nos
em nosso crescimento espiritual. Já aprendemos que a meta é chegar à medida da plenitude de Cristo. Neste processo, o Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar o que Jesus disse. Lá em João 14:26 diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Observem que o Espírito Santo somente poderá nos lembrar do que ouvimos. Em outras palavras, se não ouvirmos a voz do Senhor por intermédio do estudo da Bíblia, como Ele nos fará lembrar? E em quinto, o Espírito Santo nos capacita para o serviço. Ao estudarmos a Bíblia, vamos conhecer os dons do Espírito Santo, que nos ajudarão a entender como e onde Ele quer nos usar no corpo de Cristo. Os textos que falam sobre os dons são os seguintes: 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 8 ao 10, Romanos capítulo 12, versículo do 6 ao 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, também em Efésios capítulo 4, 11 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. E no sexto, devemos ser cheios do Espírito Santo. E em Efésios capítulo 5, 18 diz: Não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quanto mais estudamos a Bíblia, mais chegaremos à posição de dependência do Espírito Santo para obedecer. Há muitos mandamentos que exigem um poder sobrenatural e por isso precisamos sempre ser cheios do Espírito Santo. O estudo e meditação da palavra, com intimidade e comunhão no tempo a sós com Deus, nos levarão a uma grande maturidade espiritual e maior efetividade no serviço a Deus. Fale com o Espírito Santo, agradeça porque Ele habita em sua vida. Diga que você quer esvaziar-se de si mesmo e ser cheio, controlado e dirigido por Ele. Peça a Ele que lhe ajude a estudar, a meditar, a memorizar e viver a palavra de Deus. Vamos orar? Bom dia, querido Espírito Santo. Queremos te agradecer por permanecer conosco, ainda que muitas vezes te entristecemos. Mas hoje queremos te pedir para ficar confortável em nós e que nos ajude a esvaziar de nós mesmos para que possamos ser cheios e que o Senhor possa, a partir de então, controlar todo o nosso ser. Que o Senhor possa dirigir os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas vontades e que nós possamos dar ouvido ao Senhor e ouvir a Tua direção e também a Tua vontade. Ajude-nos a ser perseverante ao estudo da Tua Palavra, a meditar na Tua Palavra e renove a nossa mente para que possamos memorizar e viver a Palavra de Deus. Guia-nos na verdade, ajude-nos em nosso crescimento espiritual e nos capacite para servir de todo o nosso coração. Amém.